Olá, estamos começando mais um boletim de economia pública. Hoje estaremos com a nossa aluna convidada do 7º semestre do curso de Ciências Econômicas, Sara Raquel. Olá, Sara, seja bem-vinda. Simone, muito obrigada. Sara, para melhor entendimento do tema que vocês se especializaram, se abordaram, poderia nos informar o que é um sistema de orçamento público e como funciona o processo de elaboração desse sistema? Claro. Bom, para melhor entendimento, o orçamento público nada mais é que um sistema utilizado pelo governo federal com a finalidade de planejar a utilização dos recursos adquiridos através do recolhimento de tributos. Esse planejamento ele é essencial para oferecer um serviço profícuo para a população, além de especificar os gastos e investimentos que serão destinados aos poderes públicos. Basicamente, essa ferramenta ela estima o tanto de receita que o governo espera arrecadar com o recolhimento dos tributos, além de destinar uma taxa fixa de gastos que serão destinados às despesas governamentais. Para a realização dessa liberação de orçamento, é necessário passar por algumas etapas. Citando as 3 maiores etapas que utilizamos nesse processo, a gente tem a PPA, a LDO e a Lei de Orçamento Anual. Muito bom, muito esclarecedor. E como você avalia, principalmente na área da saúde, visto as incertezas de todo o processo dessa finalização de uma pandemia, as projeções orçamentárias desse projeto de lei orçamentária anual elaborada pelo Poder Executivo? Bom, de fato, na pandemia, no ano de 2020, nós tivemos um recurso um pouco maior, destinado à área da saúde, haja vista, que foram disponibilizados mais leitos para a população e afins. A gente teve um recurso utilizado entre 10,7 bilhões de reais, destinado para a área da saúde nesse período de 2020. Em 2021, nós tivemos uma queda de orçamento mais ou menos em 130 milhões e em 2022 a gente teve uma nova alta. Muito bem, realmente, ao verificar esses dados, a gente acaba percebendo o quanto a pandemia afetou o orçamento público. E não só por uma questão orçamentária, mas também por uma questão de saúde, e principalmente de saúde pública. A gente pode perceber, inclusive, a necessidade de sairmos logo dessa situação caótica, Em relação ao desempenho orçamentário, Sara, a destinação de parte dos gastos que é bem interessante, No período da crise da Covid, o governo brasileiro ele se aproximou muito do governo norte-americano. E como se comporta a nossa destinação de gastos orçamentários frente ao planejamento norte-americano? Isso é uma pergunta. E mais uma, prometo. Vocês acreditam, o grupo de vocês, acreditam que esses gastos impactam diretamente na perspectiva do país e no futuro orçamentário? Bom, diversas perguntas, Então vamos por partes. Nós constatamos algumas discrepâncias entre os gastos dos Estados Unidos e os gastos, do governo brasileiro. Os gastos que os americanos destinam para planejamentos futuros de grande impacto, como por exemplo saúde, segurança e educação, é muito maior do que os gastos brasileiros. Haja vista que metade do PIB do Brasil em 2021, cerca de 50% foi destinado apenas ao pagamento de dívidas públicas, Isso é um gasto muito considerável. Em torno de 20% do PIB destinado à previdência social e 0,27%, como por exemplo, destinado à segurança. Então, é uma discrepância muito grande entre Brasil e Estados Unidos. Nós temos, por exemplo, no Brasil, o exemplo da previdência social, como eu te citei. Aqui no Brasil, a gente meio que apaga incêndios no decorrer do tempo. Ou a gente aumenta o número,
A gente aumenta, por exemplo, o tempo para aposentadoria. Temos a educação, né? O Brasil, infelizmente, ele foca muito em crescimento e não em desenvolvimento. Então, o investimento na educação, ele acaba sendo muito mínimo, né? Porque a gente precisa de um retorno no período em que o presidente, né, tá no poder, não daqui a 20, 30 anos, por exemplo, né? Já os Estados Unidos têm uma outra visão, né? O Brasil tem essa visão de crescimento, os Estados Unidos têm uma visão mais focada no desenvolvimento. Muito bem, então para encerrarmos, Sara, uma grande questão, nós estamos em ano eleitoral, né? E por isso nós não poderíamos deixar de abordar os gastos públicos, né? E principalmente os gastos públicos que são direcionados ao fundo eleitoral. O orçamento desse ano, ele é de 4,9 bilhões de reais, né? Quase o dobro das eleições que aconteceram em 2018, e é um montante bastante expressivo, né? Frente às restrições orçamentárias, frente aos desafios para a continuidade do desenvolvimento econômico do país, ok? Então, nesse sentido, o que esse robusto aumento sinaliza e como isso impacta no direcionamento dos recursos para as outras áreas, né? Até mesmo as áreas mais essenciais da população. Bom, para melhor entendimento dos nossos telespectadores, o fundo eleitoral nada mais é do que uma parte, né, do valor do orçamento público destinado à candidatura dos candidatos, né, tanto à presidência como a candidatos a governadores e afins. O fato desse orçamento ter dobrado do ano de 2021 para o ano de 2022, infelizmente só sinaliza uma má gestão, né, do orçamento público no nosso país. E além disso, acaba escancarando um pouco qual de fato é a prioridade das nossas políticas. É em educação? É em saúde? É em desenvolvimento? Não. Infelizmente, eles acabam focando na candidatura de novos candidatos. Não de fato é o que interessa à população. Vale ressaltar que o Brasil é um dos países que mais gastam dinheiros com fundo eleitoral. E isso é muito preocupante. Eu, como brasileira, me sinto extremamente preocupada e nada representada, né, com esse orçamento destinado. Essas imagens aqui podem comprovar mais ou menos como que o valor é destinado. Fazendo uma comparação entre fundo eleitoral e saneamento básico, nós vemos um investimento de até 4,9 bilhões no ano de 2021 para os fundos eleitorais, frente ao investimento de 415.800 para o saneamento básico. Fazendo um outro paralelo entre fundo eleitoral e educação, a gente vê 4,9% do PIB sendo destinado, né, a esse fundo, frente a 1,65% sendo destinado à compra de materiais escolares, por exemplo. Então a gente só reforça de fato o que o nosso país né? Para que serve o nosso orçamento público? Aonde é destinado os nossos valores? Isso realmente é muito preocupante. Muito bem, é isso aí. Uma dica muito importante, né? A gente ter um voto com uma consciência, né? Bastante madura. Encerramos aqui, então, o nosso boletim de economia pública. Sara, foi um prazer muito grande receber você aqui. Foi bastante esclarecedor o que você nos trouxe. E, pessoal, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para que a gente para que vocês possam acompanhar as próximas edições.